Olá, meus lindeusos e minhas lindeusas do Sai da Casinha. Hoje eu tô aqui com a Carol Barreiro. Carol, obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você. Com a gente. A Carol é professora de Kung Fu e ela vai contar um pouco pra gente aqui como que foi essa trajetória, né, Carol? Bem-vinda. Obrigada. Carol, como que você decidiu a primeiro começar a fazer uma arte marcial, né? Que não se começa sendo professor, obviamente, ninguém começa, né? Como você decidiu entrar nessa área que é de homens praticamente, né? Eu comecei, na verdade eu não decidi que ia fazer artes marciais, né? Eu fazia balé clássico. Nossa, um pouquinho diferente. Bem diferente, né? Mas assim, o ambiente de competitividade é quase o mesmo, né? No ambiente da dança clássica, principalmente. Mas vinha já de uma trajetória do balé clássico, comecei a fazer dança contemporânea e precisava de um exercício de mais força, de impacto, né? Tava sentindo falta, né? E aí com 18 anos eu descobri o meu primo, que era o meu vizinho, me levou num outro vizinho nosso que estava começando a dar aula de Kung Fu, que é o meu mestre atual, né? E aí eu fui e fiquei meramente por uma disposição de exercício aeróbico. Eu falei, gostei. É diferente do que eu fazia, traz, né, uma força, tem algumas estruturas diferentes, mas eu quero ainda continuar com a minha pernada, flexibilidade. Então eu fui num lugar muito de me exercitar, primeiramente, né? Depois que eu comecei aí, foi assentando a coisa, né? Quando a técnica vai entrando e eu comecei a reparar a diferença entre o exercício dançado e o exercício marcial, né? Porque a gente pode fazer um pouco ainda da dança dentro do Kung Fu. A gente tem alguns estilos, a gente treinava muito uma coreografia que se chama Taolu, que é uma forma coreográfica que você faz sozinho. Então, se sentia em casa? Me sentia em casa, exatamente. Mas depois começou a sentar a coisa, eu percebi, cara, eu tô dançando, não tô lutando. Então aí comecei a pesquisar um pouco mais a trajetória marcial e aí que de certa forma eu decidi, mas depois de um tempo, assim, de uns 3 anos. Caramba, muito tempo. Muito tempo, né? E aí daí pra você ser professora? Em nenhum momento o meu foco era esse também, né? Virar professora, vou virar professora de Kung Fu. Fui ali primeiro no exercício, depois começando a entender um pouco mais da técnica, né? Aí começando a aperfeiçoar e entender um lado que eu não tinha, que era da aplicação, do contato com outro corpo, né? Da aplicação dos golpes, e aí eu comecei a pensar, nossa, isso me traz num lugar, né, da mulher, me resolve muitas questões, né, internas e externas, né, me fortifica em um outro ambiente. E aí tinha uma prova na nossa escola, a gente não faz a prova, né, mudança de faixa, é diferente existem várias abordagens, né, e linhas distintas de Kung Fu. A nossa, você é convidado a fazer o teste e a prova. Então eu fui convidada pelo mestre e aí eu passei, tinha lá um diploma de instrutora e falei, cara... Você não tinha pretensão? Não, porque eu sempre me achei meio ruim, como toda mulher se acha ruim nas artes marciais. Acha sempre que o outro, principalmente se for homem, é melhor do que a gente, né? E como eu treinei sempre com homens, e os homens já vinham, um vinha do ninjutsu, o outro... Então já tinha uma prática um pouco marcial. E a própria questão deles sempre estarem no recreio da escola brigando. Meio animalesco isso, eles né? desenvolvem, tem alguma coisa, né? Enquanto a gente tá com a vassourinha. É porque a gente é ensinado o primeiro brinquedo ser alguma coisa para arrumar casa, uma boneca, que é uma criança para você cuidar. Então os estímulos são super diferentes, né? E aí você falou dessa questão da mulher, né? De que te fortalecia como mulher também. Como que foi escolher dar aula para mulheres? Pois é, aí também eu não escolhi. Eu escolhi nada. Libriana. Você é libriana? Então vamos mudar o foco dessa entrevista, porque não é de escolhas. Cara, eu não escolhi também, gente. Foi engraçado essas coisas. Porque daí as meninas começaram a pedir. Primeiro, antes de eu virar instrutora, umas meninas pediram. Eu falei, gente, não dá, eu não sou instrutora. E ainda num lugar de eu não sei de nada, eu tava há 8 anos, 10 anos já eu não sei de nada. E aí quando eu virei instrutora, depois de uns 2 anos que eu já tava com o papel, olhar o papel, falando, não sei o que eu vou fazer com isso, né? Eu não sei dar aula, você podia atuar e não fazia? Não, aí não. E aí as meninas começaram a me procurar, porque sabiam, né? E eu também não falava muito que eu fazia artes marciais há tanto tempo.
mas umas amigas mais do movimento feminista começaram a, não, você tem que dar aula, que eu já dava aula de dança contemporânea, então vai, não sei o que, faz uma abordagem. E lá você se sentia mais tranquila na dança? Na dança eu me sentia, é o meu lugar de, né, onde eu nasci, né? Inclusive tem bem mais mulher do que homem, é um lugar ali mais, né, que é a nossa praia, né? Há um tempo atrás eu publiquei no meu Instagram e assim, gente, parece surreal algumas coisas, mas elas precisam, né? Por exemplo, eram dicas de como a gente poderia nos proteger à noite. Sim. Você falar pra uma mulher alguma coisa que ela precisa fazer é meio ridículo, mas a gente precisa. Mas precisa. Coisas como não ande com a mochila pra trás, coloca na frente pra ninguém te puxar. Sim. Não anda muito perto da parede, porque alguém pode estar escondido e te puxar. Porque os nossos medos, não é o medo do homem de ser assaltado. O nosso medo, se levasse a mochila, gente, deixar a gente em paz, seria incrível, né? Nosso medo é de estupro, é de violência, de assassinatos, porque o número de mulheres que morrem aí é surreal. E aí, o que você acha da importância além da questão de você se colocar num lugar onde geralmente não é seu, a questão da defesa, né? A importância de uma luta para uma defesa. A gente ainda tem que aprender a lutar, não como os homens que já nascem brigando um com o outro, mas para se defender também. Pra se defender, E eu primeiro eu encontrei esse lugar, né? Quando eu comecei a tentar me afirmar enquanto artista marcial, né? E eu buscava muito esse lugar do, cara, pra quê, né? Por que trabalhar com essa energia e o que estava melhorando na minha vida? Então, no princípio era uma negação, eu gostava de fazer só os exercícios que eu tinha já aptidão, chute, né? Mais as coreografias de luta e tal. Quando eu entrava em contato com outro, eu não queria nem aprender aquilo. E aí eu comecei a me perguntar, por que eu não quero aprender, né? Que local é esse que eu não quero ver com o outro? E na verdade é que a gente já sofre uma violência sistemática desde o nosso princípio e que a gente tem contato com essa violência de uma forma muito brutal e silenciada, né? Então quando a gente põe isso na realidade, parece que às vezes a gente não quer lidar com isso, porque é uma coisa que a gente nega tanto, né? Mas a partir do momento que a gente começa a lidar, você vê que a nossa relação com a violência é bem mais íntima, no lance de se sentir atacada, né? Tenho alunas que chegam lá para treinar e que falam, não, eu só quero, que nem eu chegava, quero fazer um exercício físico com mulher, não quero nem pensar em dedo no olho, dedo na garganta, não quero pensar em nada disso. Não quer, na verdade, acreditar que pode acontecer, né? Exatamente. E eu vejo muito no processo delas o que eu fiz, né, no começo, que era de negar esse lugar de, cara, eu tenho que dar essa aplicação dessa forma, treinar isso, né? Então, assim, primeiro a gente nega uma coisa que já... Né, essa defesa é primeiro de negação de uma violência que a gente sofre desde sempre. Mas aí quando a gente resolve acessar isso, a gente vê que a gente tem uma intimidade com a violência que é bem mais real, né? E do que o joguinho de luta e né, de certa forma, do que os homens passam. Não querendo desmerecer nenhum processo que um homem... Assim, mas que há uma violência, né, sistêmica ali nos nossos corpos e que a gente tem que lidar com isso diariamente e que isso nos dá até uma técnica mais aguçada quando a gente vai para as artes marciais, no sentido de, cara, eu sempre tô olhando... Tô caminhando na rua, mas eu tô visão periférica, olhando para trás... aperta o passo, esconde um negocinho, chave, né? Chave na mão, sabe? E umas técnicas bizarras. Minha mãe usava o cigarro aceso, já queimou cara de homem. Mas já chegou alguém que queria realmente já pra defesa pessoal? Você olha, eu me sinto ameaçado e eu preciso... Como foi isso pra você? Que o seu caminho era totalmente diferente. Bom, aí a gente... daí eu digo que tem que trazer um pouco mais pra realidade energética do Kung Fu, né? Que são vários aspectos do Kung Fu. Porque às vezes a gente tem... Eu não acredito muito, aí uma opinião de uma artista marcial, né? Uma opinião minha. Das aulas de defesa pessoal, só aquelas técnicas, né? Aquelas técnicas de braço, técnica de torção, fazer o quê, né?
Pois é, porque o que mais pega na situação é o aspecto mental, eu diria, energético da coisa. Não adianta nada eu treinar o meu corpo para reagir de uma certa forma, né, com um movimento específico, se na hora eu ficar nervosa. Se, sei lá, no dia eu briguei com a minha mãe de manhã no trabalho e eu já tô irritada, o cara vem e você já sai do controle, né? Eu digo que o aspecto meditativo talvez seja o mais importante para você lidar com frieza na situação, né? Não se deixar emocionar e, né, sair do controle. Então o controle ele é de uma técnica mais de, a gente diz, de baixar a energia, né? Tá acontecendo, e a leitura rápida da situação com os movimentos de defesa pessoal, né? Então são várias camadas que tem que, né? Às vezes a gente chega super... Vou aprender a lutar, porque agora cara nenhum vai chegar perto. Cara, não é bem assim, porque a energia deles é que tá assim, o ti deles que vem, né? Quem tá no ataque é que tá sempre preparado, né? Quem tá aqui sem esperar, nem sempre reage. Trocamos de lugar porque a luz estava muito forte, mas continuamos aqui no mesmo papo. Carol, e assim, num país em que mata tantas mulheres, né? Eu tava vendo, em 2016 foram mais de 4 mil mulheres assassinadas, geralmente violência doméstica, né? Pelos seus parceiros. Como que você se sente sendo mulher numa sociedade que mata tantas mulheres? Eu me sinto apavorada, mas é um processo que eu acho que vem desde a adolescência. No meu caso eu neguei muito. Hoje em dia eu vejo, né? Por conta desse boom novo aí do feminismo, hoje eu vejo o quanto que eu neguei ser mulher e estar na presença de mulher. Me vestia sempre blusão e calção, não sei o quê. Amigos homens. Ah não, coisa de menina é coisa, sabe? E é a mesma negação do processo da violência que eu tinha falado antes, talvez, né? De não reconhecer que essa violência é sofrida e que você tem contato com isso. Então, de não se reconhecer como mulher, porque a mulher é a vítima, né? E você não quer estar no lugar da vítima. E você nunca vai querer. Então aí põe o porte mais assim, a voz mais grossa, né? E começa a agir num lugar para conseguir dialogar com o homem e não se sentir né, vitimado. Então, descobrir-se mulher, que não é esse papel de vítima, que não é o que nos dizem que é pra gente ser, geralmente. Que não deveria ser, que não deveria ser, exatamente. Então é descobrir também uma potência do o que pode ser, né, a sua mulher, né? O que ela pode ser numa situação dessa de violência constante, de medo constante, de pânico, né? De tristeza, Então, nesse momento, eu me descubro como mulher, assim, realmente gostando de estar nesse lugar, sabe? Não se vitimizando. Né? Antes eu falava assim, se tiver outra vida, eu quero vir homem. Hoje eu não quero mais. Também. Eu falava sempre, tipo, não quero. Nunca mais. Continuarei sendo mulher. Apesar de que é muito difícil. Mas a gente tá aí pra fazer essas desconstruções, né? Pra se apoiar, pra criar uma rede de que não somos inimigas, né? Essa desconstrução também de que a gente tem que se apoiar ao invés de se prejudicar. Que não tem necessidade, já tem uma sociedade inteira para prejudicar a gente, né? O que você gostaria de falar mais, Carol? Assim, o que você falaria para essas mulheres que a maior parte do meu público é de mulheres, né? Então, o que você acha que seria importante falar? Que essa ideia que a gente tem de nós mesmas, né, de pessoas frágeis, fracas e sempre vítimas dessas situações, né, de abuso de poder e de força física, mental, espiritual, de todos os níveis, né, que a gente na verdade tem uma força incrível de só estar existindo, né, e suportando e reexistindo, né, de inventar novas formas de existir, né, frente a esse massacre completo, né, da nossa subjetividade, da nossa fisicalidade, de tudo. Então, assim, que essa força, na verdade, vem primeiramente fora Temer, mas primeiramente da nossa capacidade já de viver, né, estar viva, trabalhando, estudando, enfim, tendo filho, já é uma força enorme, né? Então,
estar viva já é resistir a essa pressão, né? É verdade. Então, assim, acreditem na sua força, e o treinamento marcial, ele vibra em várias camadas e nos ajuda. É uma ferramenta muito boa para nos ajudar aí a seguir em frente, né? Porque, na verdade, a gente quer seguir em frente. Exatamente. Só isso, gente. Não é nada tão complicado. Homens, parem! Só para. Só não faz nada que já tá bom, já ajuda. Fica quietinho, né? Carol, um prazer te receber aqui. Obrigada, muito obrigada. Ju, Desculpa te colocar no sol. Não. Gente, uma loucura essa entrevista hoje, mas foi um papo maravilhoso. Tô muito feliz de poder te receber aqui no Sai da Casinha, quebrando alguns paradigmas de desconstrução, né? Vamos aos pouquinhos aqui também, vamos se conhecendo, né? Um autoconhecimento é importante. Então, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações. Carol, quer deixar algum contato, Facebook, alguma coisa? A gente tem no Instagram, kungfu.manas. Olha, e aí pode massa. nos seguir lá, eu ponho algumas partes algumas coisas da aula, né? Várias outras fotinhos inspiradoras. Vou deixar aqui o link aqui embaixo também. Até a próxima! Tchau, meninas!